Olá pessoal, vamos continuar a explicação sobre o item 7.1 Recursos. Agora abordaremos os subtópicos restantes. O programa desta videoaula será então a continuação da explicação do item 7.1 Cláusulas 715 a 716. 7.1 Recursos, 715 Recursos de monitoramento e medição, 7151 Generalidades, 7152 Rastreabilidade de medição, 7156 Conhecimento organizacional. Vamos começar a nossa videoaula então abordando o que calibrar, Equipamentos, instrumentos e calibradores utilizados em controles de matérias-primas, insumos e produtos nas etapas de recebimento. Então, qualquer equipamento que eu utilize para receber um insumo, uma matéria-prima, tá certo? Um componente de um produto que nós fabricamos, ou um componente, uma matéria-prima, um insumo que eu uso na minha prestação de serviço, deve então ser calibrado. Além destes, é claro, os controles de produtos e serviços, serviços aí que se tornam tangíveis, ou seja, serviços que se materializam durante o processo produtivo ou de prestação de serviço, monitoramento do produto durante o processo, ou seja, controles que realizamos sobre produtos e serviços durante a operação dos processos. E, por último, controles de produtos e serviços finais, a última etapa, o último controle de nosso produto ou serviço. Okay? Afora esses equipamentos, instrumentos e calibradores, também vamos calibrar aqueles equipamentos que medem parâmetros de processos especiais. Tá? Em próximas aulas vamos relembrar o que é um processo especial. Então, se temos um parâmetro de processo que afeta uma característica de produto através de um processo especial, devemos então calibrar este equipamento. Basicamente, vamos retirar essas informações dos nossos planos de inspeção, planos de controle, planos de monitoramento de produtos e processos na organização. Vamos cadastrar esses itens, esses equipamentos, instrumentos e calibradores em algo parecido com o que aparece aí na sua telinha. Qual é o equipamento, qual é o instrumento, qual é o calibrador, o código do equipamento, a precisão, a capacidade, a data da calibração atual, a data da próxima calibração e com isso a frequência, o local de uso, orientações simples de manuseio ou o link para uma instrução de trabalho que defina isso mais detalhadamente, critérios de aceitação, erro máximo permitido e status. Também podemos agregar aí, por exemplo, histórico de manutenções sofridas por esses equipamentos, instrumentos e calibradores. Vamos agora abordar o item da norma. Você que vem acompanhando nossas videoaulas e necessita de apoio, de auxílio para a gestão dos seus equipamentos de medição, inspeção e ensaios, contate a Employment Consultoria. Nosso celular é 99621 4517 São Paulo. Recursos de monitoramento e medição, generalidades. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar os resultados válidos e confiáveis quando o monitoramento e medição for usado para verificar a conformidade de produtos e serviços com requisitos. Então, na atividade de planejamento das medições dos controles de produtos, serviços, matérias-primas, componentes, insumos, devemos definir quais recursos de monitoramento e medição serão necessários. A organização deve assegurar que os recursos providos, letra A, sejam adequados para o tipo específico de atividade de monitoramento e medição assumidas. O equipamento, o instrumento, o calibrador deve ser adequado ao tipo de controle que será realizado pela organização. Sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados aos seus propósitos. Os instrumentos, calibradores, equipamentos devem ser preservados quanto à sua funcionalidade, quanto à sua conformidade em relação a normas técnicas. Isso pode ser feito, por exemplo, além de prover recursos para a guarda
desses equipamentos, prover treinamento para as pessoas que vão manusear, que vão operar esses equipamentos, pode também ser agregado aí a definição, a elaboração de instruções de trabalho que definam como guardar, como manusear, como operar estes equipamentos. A organização deve reter informação documentada, apropriada, como evidência de que os recursos de monitoramento e medição sejam apropriados para os seus propósitos. Teremos, então, registros referentes à atividade de gestão dos recursos de medição e monitoramento, dos EMEIs. Esses registros serão certificados de calibração, registros de verificação e registros de aprovação dos certificados de calibração, além de registros de rastreabilidade a padrões nacionais e internacionais. Rastreabilidade de medição. Antes de lermos o requisito, vamos lembrar que a rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades é um requisito para o seu controle, para a sua gestão dos seus equipamentos de monitoramento e medição. Quando a rastreabilidade de medição for um requisito ou for considerada pela organização uma parte essencial de provisão de confiança na validade dos resultados de medição, os equipamentos de medição devem ser verificados ou calibrados, ou ambos, a intervalos especificados ou antes do uso, quanto a padrões de medição rastreáveis, a padrões de medição internacionais ou nacionais. Quando tais padrões não existirem, a base usada para a calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada. Falando de maneira bem simplificada, você calibra o seu recurso de controle diretamente na rede brasileira de calibração, num laboratório acreditado na norma ISO IEC 17025. Dessa forma, você garante a rastreabilidade a padrões nacionais. Ou então, você calibra o seu equipamento de medição, inspeção e controle em um laboratório internacional rastreável a uma rede de um país específico. Dessa forma, você garante a rastreabilidade internacional. Mas, se o know-how de controle for todo definido por você, então toda a base de calibração que você executou nesse caso especificamente deve ser retida, ou seja, devem ser retidos registros, normas e procedimentos de calibração específicos para o que você desenvolveu. Isso é aplicável, por exemplo, no caso de um calibrador. Devemos ter o projeto do calibrador, os registros de medições utilizadas para fabricação e validação desse calibrador e também a metodologia utilizada para a finalização estatística da calibração. Continuando a questão da rastreabilidade das medições. Você pode ter ainda a rastreabilidade indireta à rede brasileira de calibração ou uma rede internacional de calibração. Neste caso, você calibrou o seu meio de controle, o seu equipamento, o seu instrumento, o seu calibrador em um laboratório que não pertence à rede. Esse laboratório tem padrões que foram utilizados nas atividades de calibração. Esses padrões precisam demonstrar rastreabilidade direta ou indireta à rede de calibração utilizada, seja ela nacional ou internacional. Você pode ainda calibrar os seus equipamentos de controle, os seus instrumentos, os seus calibradores, diretamente nos representantes do Laboratório Nacional de Calibração. No caso do Brasil, Inmetro, IPEM e IPT. Vamos à continuidade do item. Identificados para determinar sua situação. Então, identificar os meios de controle para definir a situação de calibração. Às vezes, isso não é possível diretamente no meio de controle. Então, se faz uma identificação indireta por posição, na embalagem, por localização, etc.
salvaguardados contra ajustes, danos ou deterioração que invalidariam a situação de calibração de resultados de medições subsequentes. Como eu já disse antes, esses recursos devem ser preservados contra danos, contra ajustes, contra deterioração que podem estragá-los, que podem validar o seu uso, a sua situação de calibração. E isso, como já dito, é feito através de treinamento, quando aplicável, elaboração de instruções de trabalho e de recursos adequados à guarda e ao manuseio desses equipamentos. A organização deve determinar se a validade dos resultados de medições anteriores foi adversamente afetada quando o equipamento de medição for constatado inapropriado para o seu propósito pretendido e deve tomar ação apropriada como necessário. Isso é aquilo que se conhece no meio automotivo, nas normas específicas automotivas, como produto suspeito, ou seja, aquele produto ou porque se perdeu a identificação, ou porque não se sabe como estava o meio de controle quando foi feito o controle, quando foi feita a medição, a inspeção, o ensaio, a gente não sabe então se esse produto está aprovado ou reprovado. Então imagine a situação que você use um instrumento, um calibrador, um equipamento que tenha sofrido um dano, um ajuste. Só que você não sabia e usou, e controlou um produto. Esse produto pode ser aprovado, pode estar aprovado, ou pode estar reprovado. Neste caso, devemos, após a descoberta de que o meio de controle estava com desvio, então, neste caso, devemos rastrear o produto, esteja ele onde estiver, no cliente, na organização, em qualquer etapa do processo, devemos recontrolá-lo com um equipamento válido e aí definir a sua situação em relação ao controle, ou seja, aprovação ou reprovação. Por sua vez, o equipamento, o instrumento, o dispositivo deve ser segregado, se possível, identificado e deve ser encaminhado a uma manutenção e uma recalibração. Se a manutenção não for possível, este equipamento deve ser definitivamente retirado de uso. Enquanto esse equipamento, esse recurso, esse instrumento, esse dispositivo não sofrer a manutenção necessária e a recalibração, ele não pode ser utilizado. Ainda tem a seguinte situação: nós devemos aprovar todo recurso de medição para o uso, e essa aprovação é feita pela comparação do erro deste recurso contra a tolerância do que estamos medindo. Ou seja, o erro não pode afetar a tolerância, a medição. Certo? Essa é uma comparação matemática. Nós não devemos aprovar um recurso para o uso através da assinatura e a aprovação do seu certificado de calibração. O que está sendo aprovado não é o certificado, e é sim o recurso para o uso. Quanto à verificação, às vezes não é possível tecnicamente calibrarmos na frequência necessária o nosso recurso de medição, ou economicamente isso também é inviável. Então, fazemos verificação com uma frequência definida ou antes do uso. A verificação é uma comparação simples de escala. Ou seja, vamos validar rapidamente se aquele recurso de medição está apto para o uso, não contém nenhum desvio. Por exemplo, pegamos um paquímetro e realizamos uma medição num bloco padrão. Dessa forma, vamos verificar se o resultado obtido coincide com o valor, o tamanho do bloco padrão. Ok? Vamos registrar o paquímetro, o bloco, quem realizou, o valor encontrado e aprovar ou não a verificação. E aí, então, podemos usar o paquímetro. É apenas um exemplo prático. Pessoal, com isso, fechamos o requisito 715. Mas se você ficou em dúvida e precisa de mais detalhes sobre a gestão dos seus meios de medição e controle, entre em contato com a Employment Consultoria.
Dois comentários ainda sobre a questão da calibração. O primeiro, qualquer equipamento utilizado para verificação de um outro equipamento deve ser calibrado. Segundo comentário, se você notou, o item foi reelaborado, reescrito, mas continua com o mesmo conteúdo. Agora sim, uma novidade, o conhecimento organizacional, item 7.1.6. Agora, o que é conhecimento organizacional, ou melhor, o que pode ser considerado conhecimento organizacional? Alguns exemplos. O know-how de um processo, o know-how que a organização tem em fabricar um produto, em prestar um serviço, em realizar um planejamento, em operar um processo de administrativo da organização. Além do know-how, além desse conhecimento que vem da experiência e da prática da organização, podemos ter outros tipos de conhecimentos organizacionais, obtidos de forma diferente. Por exemplo, através da implantação de um projeto de melhoria, MASP, por exemplo. Então, toda a vivência, toda a história desse projeto de melhoria, que é registrado normalmente no MASP, é um tipo de conhecimento organizacional e isso pode ser multiplicado na organização para capacitar colaboradores e para motivar a implantação de outros projetos de melhoria. Outro exemplo, realizamos um benchmark de produto ou de processo. Esse benchmark vai vai gerar uma série de informações, de conhecimentos que poderão ser aplicados pela organização em uma alteração de processo, em implantação de um novo processo, na fabricação de um produto, no desenvolvimento de um novo produto, de um novo serviço. O aprendizado que uma organização tem com o desenvolvimento de um produto, ou seja, projeto de desenvolvimento de produto e de serviço, também pode ser considerado conhecimento organizacional. A vivência obtida durante esse desenvolvimento de produto e de serviço, com coisas que deram certo, coisas que deram errado, os relatórios, os registros, são conhecimento organizacional. E agora um último exemplo de conhecimento organizacional. Quando a organização faz uma avaliação completa, uma auditoria completa de um produto e gera ali um memorial técnico, esse memorial técnico também é conhecimento organizacional. Qualquer memorial técnico mantido através de normas, projetos, informações documentadas, registros, é conhecimento organizacional. Bom, chega de exemplos, vamos agora ao requisito 7.1.6, conhecimento organizacional. A organização deve determinar o conhecimento necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. Nesse momento, nessa frase, a norma está preocupada com o know-how de produção e o know-how de prestação de serviço que a organização deve determinar e deve conhecer e deve manter, que deve gerenciar para que os produtos e os serviços saiam em conformidade. Esse conhecimento deve ser mantido. Como manter? A forma mais tradicional, neste caso, é a elaboração de procedimentos, de instruções de trabalho. Mas, como já dito nos exemplos, existem outras formas de se reter essa informação. Por exemplo, através de um software ou através de um banco de dados ou de uma biblioteca técnica. E estar disponível na extensão necessária. A organização deve disponibilizar esse conhecimento na medida em que ele é necessário para as pessoas que necessitam. Como a organização vai definir a gestão do conhecimento é um problema particular de cada organização. Os exemplos que eu citei são exemplos que ajudam a entender o requisito e ilustrar situações. Ao abordar necessidades e tendências de mudanças, a organização deve considerar seu conhecimento no momento e determinar como adquirir ou acessar qualquer conhecimento adicional necessário e atualizações requeridas. Ora, assim como a organização precisa do conhecimento rotineiro para os seus processos, ela precisa de novos conhecimentos quando
for implantar uma alteração de um processo, um novo processo, for desenvolver um novo produto. Essas informações necessárias e esse conhecimento necessário pode ser obtidos externamente à organização ou dentro da própria organização com pessoas que contenham esse conhecimento, ou seja, com pessoas que dominem esse conhecimento. Certo? Na sequência, a norma define notas que vão de encontro ao que eu já esclareci acerca do que é conhecimento organizacional. Vamos às notas, então, do requisito. Nota 1. Conhecimento organizacional é conhecimento específico para a organização. Ele é obtido por experiência, ele é informação que é usada e compartilhada para alcançar os objetivos da organização. Bom, neste caso, a nota está se referindo ao que eu já defini e citei como know-how da organização, know-how de operação de seus processos, de gestão como um todo. Conhecimento organizacional pode ser baseado em, letra A, fontes internas, por exemplo, propriedade intelectual, conhecimento obtido de experiência, lições aprendidas de falhas e de produtos bem-sucedidos, captura e compartilhamento de conhecimento e experiências não documentados, os resultados de melhorias em processos, produtos e serviços. Ora, essa parte da nota está referenciando vários exemplos já citados, como coisas que deram certo, coisas que deram errado, benchmark, projetos, etc. Fontes externas, por exemplo, normas, academia, conferências, compilação de conhecimento de clientes ou provedores externos. A organização pode ainda ir buscar um novo conhecimento, novas informações, junto a fontes externas, formais, como, por exemplo, participar de um treinamento. Na academia, através de uma formação ou através de contratação de serviços de pessoal da academia. Participação em conferências, registro e compilação de informações que venham de clientes, de fornecedores como um todo. Enfim, existem várias fontes de informação que podem ser fontes de conhecimento organizacional. Se você tem dúvida e quer adequar a sua empresa à nova versão da ISO 9001-2015, entre em contato com a Employment Consultoria. Pessoal, contrate os serviços da Employment Consultoria. Entre em contato através do nosso site www.employconsult.com.br ou do e-mail edu.qualidade@uol.com.br. Você pode falar diretamente comigo, consultor Eduardo, através do meu celular 011 9621 4517. Com isso, encerramos mais uma videoaula. Até a próxima. Obrigado.